Olá, bem-vindos à sexta semana de estudos da Bíblia toda. Sexta semana em que você está já entrando aqui, aliás, saindo do livro de Números e entrando em Deuteronômio. Hoje vamos começar o último livro da Torá, dos 5 livros da lei. Números, como o nome diz, um livro que fala de muitos números. Começa em Números 1 falando de recenseamento e lá no meio volta a falar de recenseamento, como nós vamos ver hoje aqui. Lembrando que o tempo que passa entre os livros não é um tempo... o cronológico não é igual à distância dos livros, né? Então, realmente, aqui em Números, nós chegamos ao momento em que o povo sai de Cades Barneia, completa o 40º ano de cativeiro, começa a jornada de construção da campanha vitoriosa contra os cananeus, e é o texto onde Moisés é preparado e anunciado para a sua morte, e onde ele começa a preparar o povo para aquilo que será o futuro sem ele. Então, vamos seguindo aqui, né? Mas antes, lembrar das perguntas que eu fiz semana passada, né? Será que você lembra aí? Lembra da pergunta? 2 lições de casa. Nós começamos o livro de Números, falamos do primeiro censo, e eu perguntei quais eram as maiores tribos de Israel. Se você fez a continha lá e foi olhar direitinho, você deve saber a resposta. Se você não sabe a resposta, você vai ouvir aqui agora, mas depois vai esquecer. Porque o que nos faz guardar é ter que pesquisar ali, olhar, ler, e aí então reter aquela informação. Mas para que eu quero saber os 3 maiores tribos de Israel? Não sei. Você tem que saber o literal para que Deus possa usar sobre esse literal um alegórico ou um enigmático espiritual. Então, o que nós estamos fazendo aqui com toda essa série da Bíblia toda é adquirindo conhecimento literal, para que um dia Deus possa usar esse tesouro para alguma coisa dele. Vamos ler no Novo Testamento que o homem sábio, bom, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então você está aqui acumulando conhecimento que um dia vai ser bênção em sua vida. Quero dizer que eu li esses livros todos, os 5 livros da Torá, sentado numa cadeira de metrô. Não tinha como ter muito tempo para ler a Bíblia, tinha outras coisas para ler, os textos os temáticos, né, as coisas que eram do dia a dia ali, que tinha interesse imediato, e esses livros Levíticos, Números, Deuteronômios, eram livros que a gente não lia muito. Então, o que eu fiz? E eu estou falando na época que eu estava no ensino médio, hein? Estava fazendo o que na época chamava colegial. Eu pegava o metrô para ir para a escola, então, em vez de ficar lá sem fazer nada, aquela meia hora de tempo de condução, eu pegava o metrô uma estação para trás, que era a estação inicial, onde estava vazio, sentava num banco ali, abria a Bíblia e ia lendo os capítulos. Então, coisas que eu estou vendo agora, eu lembro de ter lido a primeira vez ali, sentado num banco de metrô. Já passou tanto tempo, já passou mais tempo, né, do que esses 40 anos que o povo ficou esperando no deserto. E essa palavra frutificou. Então, seja persistente, seja detalhista naquilo que está recebendo de informação, porque é sobre essa informação que o Espírito Santo vai poder revelar coisas no futuro. Então vamos ao literal aqui. A pergunta foi, quais são as 3 maiores tribos de Israel? Das 12 tribos, qual que era a maior população? E a resposta certa é, em primeiro lugar, Judá. A maior tribo é a tribo de Judá, com 74.600 homens recenseados acima de 20 anos, como nós vimos a semana passada. Em segundo lugar, e essa eu quero ver, acho que ninguém acertaria assim se não tiver lido aqui, né? É a tribo de Dan, com 62.700 homens. Terceiro lugar, a tribo de Simeão, com 59.300 homens. Eu não fiz a pergunta, mas qual que é a menorzinha, hein? E hoje eu vou fazer essa analogia aqui, duvido que você já pensou nisso. Qual que é a menorzinha, hein? Vai pensando aí que eu vou falar daqui a pouco. A segunda pergunta, e essa é mais teológica, foi... Nós lemos lá em Números também que Deus disse a Moisés que ele não ia entrar na Terra Prometida porque ele feriu a rocha em vez de falar com ela. E não lhe parece algo muito forte, né? Moisés que segurou a barra do povo diante de Deus. Deus que lá em Cades Barneia falou, Moisés, eu vou acabar com a raça de todo mundo e de você eu faço uma outra aqui.
E ele falou, não, Senhor, tem misericórdia, o que os povos vão dizer, calma, calma, calma. Moisés acalmando Deus. E agora, quando ele erra, um erro assim tão... Ele estava nervoso, bravo com aquele povo que não sempre estava lá murmurando. E, em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha com a vara, coisa que Deus já tinha mandado ele fazer outra vez, na primeira vez que saiu água da rocha. E agora Deus fala, porque você bateu e não feriu, e não falou, não vai entrar na terra, vai ver, mas não vai entrar. Por que essa importância, hein? E aqui vem uma coisa muito interessante, porque quanto mais você sabe, maior é a sua responsabilidade. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a consequência dos seus atos. A própria lei dos homens diz isso, que não é porque você não sabe a lei que você não vai ser punido por ela. Ninguém pode alegar ignorância. Mas com certeza, quando tem convicção, quando tem dolo, ou seja, intenção, aí a coisa é pior. Um homicídio doloso, um homicídio culposo, nós vamos ver isso aqui hoje, a Bíblia já falava aqui, nós vamos ler hoje sobre essas questões. Tem diferença. Então, tem diferença sim o que Deus pediu de Moisés. Moisés sabia muito, então a exigência sobre ele era muito maior. Moisés sabia quem era a rocha. Hoje você sabe. Nós sabemos que a rocha é Cristo e que só Deus pode ferir a Jesus. Como ele diz em Isaías, né, que ele aprove ferir o seu filho, fazê-lo enfermar. Moisés, quando estava lá no monte, lá em Horebe, Monte Sinai, Deus pegou uma rocha fendida e colocou ele lá dentro para que ele pudesse contemplar a glória de Deus por detrás. Ou seja, uma figura muito linda de que nós humanos não podemos contemplar a Deus a não ser se estivermos dentro, incrustados, enxertados na rocha que é Jesus. A rocha que Deus feriu para nos salvar. Agora, nem você nem eu, ninguém pode ferir a Cristo. Você não tem o poder, você não tem a autorização de Deus de falar contra Jesus. Então, olha só, hein? Porque ele sabia quem era Jesus, e depois lá em Hebreus você vai ver como Moisés tinha essa consciência, ele não entrou na Terra Prometida. Muito bem. Números 24, esse também é o finalzinho de uma história, eu deixei para falar aqui hoje, porque a semana passada tinha muito assunto, mas números 22, 23 e 24 contam a famosa história de Balaque e Balaão. Balaque, o rei moabita, que queria amaldiçoar o povo, porque estava com medo, sabia que não ia ganhar deles na guerra, conhecia Balaão de fama, um vidente, um profeta, um homem que quem ele amaldiçoava era amaldiçoado, quem ele abençoava era abençoado. Então ele chama o Balaão e fala, olha, eu tenho um servicinho para você, se você fizer isso, eu vou te dar encher de riqueza. E Balaão fala, olha, eu só vou fazer o que Deus mandar. É estranho isso, essa pausa de propósito, porque Deus mandou ele não ir, mas ele foi. E aí, Deus falou, ó, esquece esse povo aí, eu estou junto deles, você não fala nada. E ele falou isso, mas o Balaque insistiu. Aí o Balaão falou, olha, tá bom, eu vou, mas só vou fazer o que Deus mandar. Ou seja, ele falou tudo certinho. E aí no caminho, aquela clássica cena dele sendo interrompido pela jumenta, ela vai parando, porque tinha um anjo ali em cima dele, e toda vez que o anjo chegava, a jumenta parava, e o Balaão batia, né, espancava a jumenta, até que Deus abriu a boca da jumenta e falou, você está batendo em mim, você não está vendo o anjo ali? E aí o Balaão entendeu que a jumenta estava protegendo ele de ser morto, e o anjo falou, eu ia te matar se não fosse essa jumenta. Então cuidado você, porque quando você, por uma questão humana, por um brilho de uma riqueza, pelo benefício na terra, começa a torcer o poder de Deus para abençoar quem você quer abençoar com consequência, você, líder e pastor, quer fazer uma oração para quem dá mais dízimo, dá mais oferta, quer distorcer ou entortar a vontade de Deus para beneficiar uma coisa humana, tem que aparecer um jumento para falar para você às vezes, porque senão dá errado. Só que nessa história aqui, o Balaão, ele falou, só vou fazer o que Deus falar. E Deus fala, vai e fala o que eu te disser. E ele abençoou o povo, E aqui no Números 24, ele abençoou de novo. Ele levantou os olhos e vendo que Israel habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso.
caindo em êxtase e de olhos abertos. Eu estou repetindo isso aqui porque ele tinha uma visão de olhos abertos. Deus falava com ele diretamente. Ele falava o que Deus estava falando. Ele disse que só falaria aquilo que Deus mandasse. E sabe o que aconteceu com ele? Foi condenado. Então, cuidado você com os profetas que falam, que têm êxtases, que falam palavras de Deus, porque se o profeta falando a palavra de Deus, a palavra é de Deus, não necessariamente o profeta. Muito, muito cuidado com isso aqui, porque o Balaão não terminou bem. Nós vamos ver isso aí mais para frente um pouquinho, no capítulo 25, né? Números 25. Mas aqui no 24, o Balaque fica furioso e fala, meu, você só abençoou. Ele diz, só faço o que Deus fala. Ele fala, então foge da minha frente, porque eu ia te fazer rico. Ou seja, o Balaão não enriqueceu, não levou a grana e ainda levou a culpa. Por que eu sei disso? Porque no Números 25 começa uma história que é muito interessante. Aparentemente não tem contato nenhum uma coisa com a outra. Mas no Números 25 Israel está em Sitim e começa a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Baal-Peor, lembra esse nome aqui. Baal é o nome de Deus lá, do Deus dos cananeus, né? Famoso Deus Baal. E Peor é o lugar onde eles estavam. Então, que nem tem aqui esses santos católicos que falam do lugar, né? Santa Rita de Cássia, então ela é da cidade de Cássia. Nossa Senhora de Aparecida, então é em Aparecida. Então você tem uma identificação de um ídolo com um lugar. Então ali também acontecia a mesma coisa. Era o Baal Peor, ou seja, ele saiu de mal e foi para Peor. Parênteses. O que aconteceu aqui em Peor? As moabitas prostituíram os filhos de Israel. E aparentemente isso aconteceu por acontecer. E aí então Moisés manda matar os homens que estavam se prostituindo. É um carnificina esse negócio aqui. Uma praga veio sobre Israel. Morreram nessa praga 24 mil pessoas. E aí então aquilo parou. Só que o que está falando aqui, e você tem que ler outras passagens, né? Se nós formos ler lá, 2 Pedro, aliás, vou ler com vocês aqui, ó. 2 Pedro 2,15. 2 Pedro 2,15 está falando do Balaão, e não está falando bem não, hein? Olha o que ele diz aqui. Ele fala aqui das pessoas que eram avarentas, que eram homicidas, que tinham almas inconstantes, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Dá a impressão aqui que o Balaão estava quase errando, mas que a jumenta salvou a vida dele. Agora, veja isso aqui, Judas 1:11, um livrinho que a gente quase não lê, né? Vamos chegar lá, só tem um capítulo mesmo. Fala assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá, que nós também vimos aqui, Corá, Datã e Abirão. Prêmio de Balaão, ou seja, ele ficou fascinado pela grana, ele ficou tão tentado pelo dinheiro que o Balaque ia dar para ele, que ele tentou amaldiçoar, mas Deus estava abençoando. E aqui o último de todos é Apocalipse 2. Apocalipse 2:14 fala assim, e aqui ele está falando das cartas das igrejas, né? A igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem no sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, o que está descrito aqui no Números 25, que ele volta a falar sobre isso lá no 31, é que o Balaão, ele ensinou o povo de Israel a se prostituir com os ídolos e com as mulheres. Ele falou, bom, já que não dá para vencer na base militar, já que Deus garante ali na questão da guerra, vence casando os filhos e filhas, vence cruzando as culturas, vence miscigenando o povo de Midian
com o povo de Israel. E isso foi considerado uma maldição por Moisés, por Deus. Então o Balaão terminou mal os seus dias, por conta dessa questão aqui. Vamos lá. Números 26 também acho muito interessante, né? Hoje a lição é grande aqui, eu não posso falar de tudo, mas tem tanta coisa legal. Números 26, ele faz de novo um censo. 20 anos para cima, ele pede para que as pessoas sejam contadas. A soma da congregação de Israel de 20 anos para cima. O que tem a diferença do números 1 para o números 26? Números 1, eles estão lá no deserto, antes de Cades Barneia. Números 26, eles estão lá na entrada de Jericó. Eles já estão prontos ali, é a nova geração. Morreu todo mundo que tinha que morrer, nasceram os novos e cresceram os que tinham mais de 20 anos. E eles contam aqui, de novo, de 20 anos para cima, quantos tinha? O mesmo número. Lá deu 600 mil e... quanto que eu falei? 603.550, fora os levitas. Aqui eles calculam 601.730. Então, o povo morreu e foi reciclado. E aqui ele destaca. Lá eu não falei isso semana passada, mas quando você vai lá para frente contar, você vê que tinham 20 mil levitas acima dos 20 anos não trabalhando lá. 20 mil levitas. Aqui ele fala em números 26 que tem 23 mil levitas. Então, tudo mais ou menos igual, né? 600 mil, 23 mil. Agora, se você somar esses 23 mil com 601, olha só que interessante. Você vai descobrir qual que é a população economicamente ativa, o número de servidores públicos que tinha em Israel. Pessoal de Brasília, alguns que eu conheço que já viajaram, voltaram. O maior PIB per capita do Brasil é Brasília, servidor público. 3% da população de Israel era servidor público. 3%. Aí você vai comparar com o Brasil aqui para ver como é que a história funciona. 23 mil levitas no meio de 620 mil. Eles foram contados lá, então, ao pé do Rio Jordão, antes de entrar na campina de Jericó. Números 27, fala da lei das heranças. Aqui é só interessante notar, quero que você olhe aí, guarde esse nome, filhas de Zelofeade. Vai lá olhar o que aconteceu com Zelofeade, o que Moisés prometeu para as filhas dele, e nós para frente aqui vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Esse capítulo 27 também é onde Josué é eleito o sucessor de Moisés e é anunciada a morte de Moisés. Deus fala que Moisés vai subir no monte, vai ver a terra e não vai voltar. Então, anuncia aqui a morte de Moisés e já diz, Josué é o sucessor. Números 28 fala de holocaustos e ofertas, tem bastante coisa aqui, mas é mais aquela descrição. Nós já aprendemos aqui que os holocaustos, ofertas queimadas, ofertas de manjares, pacíficas, tem uma série de regulações aí, e ele então aqui vai dizendo o número de cordeiros, carneiros, a maneira como ele tinha que ser sacrificado, as ofertas no sábado, nas luas novas, nas festas. Então é um capítulo bem assim, numérico, definindo aquilo que era a lei em prática. No Números 29, ele vai falar aqui da oferta, da festa das trombetas e das outras. Então, mais uma vez, como que tinha que ser durante aquelas festas que nós falamos, as 3 grandes festas de Israel, que engatavam algumas, né? Como que eram os holocaustos e as ofertas ao longo dessas festas. Eu já falei aqui, não vou repetir. Vamos para o Números 30, a lei acerca dos votos das mulheres. Também interessante, mas eu não vou gastar tanto tempo aqui. Nós estamos aqui, quando eu estou gravando, nós estamos falando sobre o Dia da Boa Notícia, que fala sobre votos. Então, você já vai estar aí, se tudo correu direitinho com a sua leitura, você está lendo isso aqui agora no comecinho de fevereiro. Nós já passamos, já estamos no outro Dia da Boa Notícia. Mas, você pegar lá o Dia da Boa Notícia de janeiro, votos. O que é um voto? Como funciona o voto? Por que tem que votar? E aqui então ele fala dos votos das mulheres e como que esses votos são avalizados ou não pelos homens, pelos maridos, né? Qual que é o poder que a mulher tinha? Quando a gente olha essas passagens, a gente pensa, puxa vida, como a Bíblia é machista. Esses movimentos liberais que nós temos hoje aí, algumas coisas muito boas, outras absolutamente exageradas, né?
porque homens e mulheres não são iguais e, portanto, não podem ter como melhor para si as mesmas coisas, senão todos seriam de um sexo só. O fato é que quando você olha no contexto da Bíblia, para padrão de hoje, parece um negócio muito complicado. Eu estava vendo aqui, não é Bíblia, que aqui, de novo, nós estamos em 1500 a.C., então estamos 3.500 anos atrás. Mas se você vai 500 anos atrás, na época de Martinho Lutero, a mulher tinha quase nenhum direito, 500 anos atrás. Com certeza, ela não tinha nenhum direito civil, ela não podia votar, não tinha direito de nada. O homem tinha um poder sobre ela. E o Lutero, quando você vê algumas coisas que ele escreve, falou, nossa, o cara era como assim, um reformador falou um negócio desse? E olha que ele adorava a mulher dele. Eu lembro que eu estudei isso no colegial, né? Nunca mais esqueci esse nome, porque o Lutero, como vocês sabem, foi amplamente perseguido pela Igreja Católica, foi o primeiro que conseguiu não morrer, tornou-se o reformador, porque ele foi protegido por Frederico o Sábio, que era um príncipe alemão, que colocou ele lá guardadinho, e aí então quando ele entendeu que a Igreja Católica era um jugo que não deveria ser mais seguido, ele resolveu casar. Ele era um monge, vou lembrar aqui a ordem dele aqui, agostiniano. Monge agostiniano, muito severa a regra lá do monastério onde ele vivia, e ele então resolveu casar, e casou com uma mulher chamada Catarina Vambora. E por isso que eu nunca mais esqueci, porque quando a coisa ficou preta lá e o rei tentou matar o Lutero, o que ele falou para a mulher dele? Catarina, vambora. E aí ficou 11 meses escondido num castelo, onde ele escreveu todo o Novo Testamento, traduzindo do grego para o alemão. Ele gostava muito da mulher dele, ele elogiou demais a Catarina, mas ainda era uma coisa que ele tinha que dizer, olha, eu quero a minha mulher aqui, porque era proibida a entrada. Então o contexto tem que ser muito bem lembrado quando a gente estuda essas coisas. O contexto daquela época, não tinha nenhum país que dava tanto valor às mulheres como o povo de Israel. Não tinha nenhuma lei que privilegiasse tantas mulheres como a lei de Moisés. Para nós hoje é totalmente suficiente, porque justamente a lei era caduca, ela fica velha, ela perde o sentido. Então as coisas vão sendo aprimoradas. Mas você lê aqui a lei acerca dos votos das mulheres, ele explica um pouquinho isso. A mulher tinha direitos, tinha condições e tinha limitações também. Números 30. Números 31 é a vitória sobre os midianitas. E aqui então volta aquela história do despojo, porque no capítulo 16, perdão, no versículo 16, versículo 15, aliás, eles ganharam todos os midianitas e preservaram as mulheres. E aí então Moisés fica indignado e fala, deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então aqui explica direitinho. Conselho de Balaão, as mulheres midianitas ali torceram o coração dos homens de Israel em Peor. Aí você vê como uma coisa liga na outra e você entende um pouquinho mais o contexto da Bíblia. Aqui então, números 30, número 31, né? A vitória sobre os midianitas e qual era a regra do despojo. Vai falar bastante sobre como dividir as riquezas dos povos que eles conquistavam. A promessa de Deus é que eles iriam habitar em cidades que eles não construíram e iam comer do fruto que eles não plantaram. Ou seja, havia um despojo que o povo se apropriou. Números 32, interessante, Ruben e Gade, duas tribos, eles estão ali, essas guerras estão acontecendo do lado olhando para o mapa, no lado leste do Jordão, ou seja, Dalém Jordão. E ali então, Ruben e Gade falam assim, nós queremos ficar aqui mesmo, essa terra tá bom pra gente. Conquistamos, vamos ficar por aqui, vocês continuam. Aí Moisés falou, de jeito nenhum, todo mundo junto, isso é maldição, e engrossou o caldo para eles. Ele falou, tudo bem, vamos então colocar nossas mulheres, vamos nos construir as cidades, agora os homens todos continuam com o povo, seguem com o povo, até o fim da jornada, para poder ganhar toda a terra e depois vai voltar, mas eu peço que vocês lembrem, Moisés, essas terras pertencem a nós. Então essa história está contada aqui em Números 32. Moisés falou, olha, cuidado vocês aí, porque assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneas a ver a terra. Então, ele está dando um conselho, lembrando o que aconteceu 32 anos antes. Muito bem,
Números, aliás, número 32 anos antes. Números 33 é interessante, essas coisas que eu fico pensando aqui, né? Você vai cada vez descobrindo. Ele descreve quantas vezes o povo acampou desde que ele saiu do Egito até chegar na Terra Prometida. Ele chama isso de jornadas, ou seja, em quantos lugares eles pararam e pousaram. Vocês lembram que a Bíblia fala que a nuvem de dia e a torre de fogo à noite andava e quando elas paravam, o povo parava. É interessante porque está falando torre de fogo à noite. Quer dizer, será que eles caminhavam de noite também? Deus está falando agora, você vai andar, o cara andando de noite. Oh, mas escureceu, mas a torre está lá andando, nós vamos continuar andando aqui. Ah, parou. Aí parou, puxa, já amanheceu, já está tudo bom. Mas a nuvem não levantou, ninguém levanta também. E nós sabemos que nesses 40 anos, 2 anos foram para chegar até Cades Barneia. E aqui ele descreve as jornadas. E eu fui somando aqui o número de jornadas, e essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, vamos responder na aula que vem. Quantas jornadas eles fizeram até chegar lá na Terra Prometida? Que número vai sair desse número aqui, hein? Vamos lá. O fato é que eles tiveram algumas jornadas até o Mar Vermelho, que foi quando teve aquela grande vitória contra os egípcios, depois outras mais até chegar em Cades Barneia, e depois outras mais até realmente começar a guerra na planície ali de Jericó, nas Campinas de Jericó. Então, perguntinha para a semana que vem, dá uma olhadinha aí, quantas jornadas, quantos acampamentos Israel teve que ter até chegar na Terra Prometida. Muito bem, Números 34 fala da extensão da terra, de onde ela ia até onde ela não ia, aquele mesmo lugar que os espias visitaram, ele fala aqui, e fala quem seriam os príncipes que iriam dividir nas tribos quando todos tivessem conquistado tudo. Os homens que iam dividir a terra. Você vê que já estamos pensando aqui em todos os nomes. Números 35, também interessante, fala dos levitas. Eles não tinham terra, mas eles tinham cidades onde eles moravam. E também estabelece aqui essas cidades e as cidades de refúgio. Eu acho muito interessante a forma como Israel foi estruturado. Eu já fiz a propaganda, volto a fazer aqui, República Hebraica, né? A história escrita por um americano no século XIX, Edwin Wines. Ele escreveu esse livro, A República Hebraica, em que ele compara esse povo aqui com a primeira república da história da humanidade. Um povo sem um rei, um povo com um Deus invisível, monoteísta, um povo que tinha uma estrutura, como eu acabei de falar aqui, uma população econômica ativa, só com 3% de funcionário público, um povo que tinha uma taxa fiscal de 10%, que era o dízimo, um povo que tinha leis que aperfeiçoavam a distribuição social da riqueza, porque com a lei sabática para descanso da terra, com a lei do jubileu, que é de 7 em 7 sábados, ou seja, 49 anos, zerava a dívida, acabavam os escravos, voltava a terra para posse, o valuation que eu falei semana passada. Então essas coisas eram tão interessantes, como é que Deus pensa uma estrutura. E aqui tem uma estrutura judiciária, do judiciário aqui. Ele cria 6 cidades refúgio, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro, para ficar geograficamente distribuídas em Israel, não muito juntas, mas separadas para dar espaço e distância. E aqui ele fala que essas cidades serviriam para que se alguém cometesse algum homicídio por erro, ele pudesse fugir para essa cidade. Porque naquela época, e de novo uma questão cultural, que se for pensar bem, alguns lugares do Brasil ainda funciona assim, e até 100 anos atrás era em todo lugar. Se você pensar, por exemplo, sei lá, na história dos Três Mosqueteiros, famoso conto aí da Europa, da França, funcionava assim, que é o seguinte, quando alguém mata outra pessoa, o familiar vai atrás daquele que matou. Vai lavar a honra do falecido. É uma dívida de sangue. Então tem um vingador que vai atrás de quem matou. Isso era muito, muito comum, ainda é muito comum em muitos países, diga-se de passagem. Então aqui Israel, ele dá uma amenizada nisso. Fala, pera lá. Se você matou um cara e o vingador está atrás, você corre para uma cidade de refúgio. Porque naquela cidade, o vingador não pode te pegar. Então ele cria uma zona de exclusão onde a pessoa estava salvo
se te acontecesse alguma coisa, até julgamento. Olha que interessante, hein? Um judiciário aqui funcionando. Então não é terra de ninguém, não é o western caboclo aqui, como era, aliás, o faroeste, western, né, faroeste em inglês, lá dos Estados Unidos, em que o cara errava, tomava uma bala, né, comia chumbo. Por quê? Porque havia lei, havia ordem, havia juízo. E aqui, então, nesse capítulo, ele fala como funcionaria, as penas que eles teriam que dar para a pessoa, e enquanto ele ficasse naquele lugar, cidade de refúgio, ele estaria a salvo. Lembrem disso até porque isso aconteceu com o Lutero. Essa história eu acabei de contar para você em Frederico o Sábio, que era o príncipe que protegia Lutero. Ele falou, aqui ninguém pega ele não. O rei queria matar, ele falou, aqui está a minha proteção, aqui ele vai ficar tranquilo. Então, minha pergunta para vocês aqui, né? E essa é uma pergunta, eu quero ver, essa resposta tem que ser bom para responder isso aí. Vai ser Bíblia. Qual foi o personagem, muito tempo depois, que invocou essa proteção? Não, o rei queria matar ele, ele falou, estou aqui na cidade de refúgio. E aí, então, na cidade de refúgio, ficou protegidinho, até que um dia falaram para o rei, olha, ele saiu de lá. Quando o cara saiu, ele perdeu proteção, o rei foi lá e, pum, pegou ele. Por quê? Por que o rei não pegava? Porque essa questão da cidade de refúgio estava valendo. Quem foi esse rei? Quem foi essa pessoa? Vamos ver se você descobre. Semana que vem nós falamos. Uma pena que eu não posso saber se você descobriu a resposta certa, né? Estou falando aqui alguns meses antes. Mas vamos lá, vamos ver se você é bom na Bíblia mesmo. Ok, continuando aqui, Números 36, ele fala do casamento de herdeiras. Lembra que eu te perguntei lá do Zelofeade? Aqui ele volta ao assunto, porque as herdeiras dele são contempladas com casamento, a herança. Ali lá o Zelofeade faleceu e só tinha filhas, e na hora da divisão eram os homens que ganhavam. Então Moisés falou, não, as filhas de Zelofeade, elas têm direito sim, porque não tem homem. Então se não tem homem, são elas que vão ficar. Como eu estou te dizendo, Israel era um povo que privilegiava o direito das mulheres muito além e muito acima de qualquer outra nação em volta. Onde ia ter isso? Que a mulher tinha direito à terra. Mas as filhas de Zelofeade, elas pediram e Moisés bateu e concordou. E aqui ele fala, esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão a cada um a herança de toda a tribo de seus pais. Então aqui ele está dizendo, ó, elas casam com quem elas quiserem. Olha só isso aqui. Só fica casando dentro da tribo para que você, por herdar a terra, não desqualifique quem possua a terra dentro da tribo. Então aqui, detalhes interessantes, talvez você passasse reto e fosse lendo aqui, mas você já tem aqui, duas vezes que eu falei, o nome de Zelofeade. De repente você acha bonitinho aí, pode dar o nome para o seu filho, né? Nasceu o Zelofeade. É engraçado isso, né? Porque a gente acha Zelofeade feio e acha Josué bonito. É uma questão de gosto, não é não? Porque Daniel é bonito e Sadraque não é bonito. Onde eu estou aqui? No 36, né? No Números 37 você vai ver um livro que não existe. Acabou o livro de Números. Esse é o último capítulo. Nós começamos Deuteronômio. Deuteronômio 1. E aqui tem que lembrar, Deuteronômio é um livro de Moisés repetindo as leis. O livro é uma repetição de tudo, porque Moisés está no finzinho da sua vida, ele vai subir no monte e vai desaparecer, ele sabe que o povo vai entrar naquela batalha de conquista, então depois de 40 anos de caminhada, 120 anos de vida, o Moisés faz uma revisão. Ele lembra todas as coisas e repete as leis. Então você vai aqui nesses 15 capítulos que nós vamos ler ainda nessa semana, vai ver essa repetição bastante detalhada. No capítulo 1, ele fala das jornadas de Horebe até Cádiz Barneia. Essas números de vezes que eles falaram, olha, tem aqui 11 jornadas, desde Horebe, Monte Sinai, até Cádiz Barneia, quando eles mandaram os espias. E ele conta a história. O que vai acontecer com os filhos de Edom, os edomitas, os filhos de Moabe, moabitas, os amonitas, filhos de Amon. Então ele relembra o que aqueles povos fizeram e o que Deus falou que ia acontecer. Ele cita no Deuteronômio 3 a história de Og, rei de Bazã, também lembrando o povo daquilo que aconteceu.
Porque, olha, se você não lembra nem do que aconteceu ano passado, imagina 10 anos atrás, 20 anos atrás. Imagina quando uma geração inteira morreu e só ficaram os filhos sem memória. E aqui em Deuteronômio então é muito importante isso. Como é que essa história passa de geração em geração? Como é que a gente segura esse negócio se não tem livro, se não tem internet, se não tem maneira de documentar tão claro, se eles estão vivendo em tendas no meio do deserto, como é que eles preservariam aquilo? Você já reparou porque ele está na repetição das leis aqui, ele vai voltar a falar das tábuas da lei, né? Os primeiros tablets da história. Então, tábuas de pedra, para que aquilo não se perdesse. Então, era tablets que era touch, né? Tinha uns tiros ali, para fazer um touch ali, no tablet de pedra. E a lei estava preservada ali. Então, ó, Deuteronômio 4, exortação à obediência. Ele cita aqui quais são as 3 cidades de refúgio da banda da além do Jordão. Então ele fala, na tribo dos Rubenitas, Bezer, Ramote Gileade, famosa cidade de refúgio, Ramote Gileade, na tribo de Gade, e Golã, nos Manasseitas, que é a tribo de Manassés. Golã, até hoje esse nome, lá no norte de Israel, as colinas de Golã, um lugar que foi motivo de guerra de Israel com a Síria. E ali era uma cidade de refúgio também. Então ele especifica isso aqui em Deuteronômio 4. Deuteronômio 5, 10 mandamentos, já falei aqui, os tablets estão aqui. Deuteronômio 6, eu quero ler Deuteronômio 6 com vocês. Porque Deuteronômio 6, ele tem um texto muito famoso, em que ele fala justamente como que nós temos que guardar a lei. Então ele fala no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma declaração forte, tem muita música sobre isso, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, todo o teu poder. Essa palavra aqui é a palavra que Jesus leva para os fariseus quando eles perguntam, e como é que eu resumo a lei? Amarás o Senhor teu Deus. Ele cita isso aqui. De todo o teu coração são as suas sensações, é o seu corpo. De toda a tua alma são os seus sentimentos. E de toda a tua vontade, toda a força, é a tua vontade. Então, o seu entendimento. Então você vê aqui, corpo, alma e entendimento, onde está o seu espírito. Ele amará o Senhor teu Deus dessa maneira, holística, global. E aí ele fala, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Você vê que ele está dando uma ordem aqui, dizendo como é que você vai fixar essas histórias na próxima geração. Você vai falar com seus filhos em casa, sentado. Você faz culto doméstico com seus filhos? Você junta a turminha lá para falar da Bíblia? Ou aquilo que você aprendeu, as histórias que você teve, se perderam? E olha, não vou nem falar de Bíblia. A história do seu avô, a história do seu bisavô, o seu filho sabe. O avô que ainda está vivo. Agora tem uma câmera que eu estou olhando para ela aqui agora. Bota o seu avô lá e deixa ele contar a história. Como foi, como não foi. Nós ouvimos a história do meu sogro, né, que é avô do meu filho, avô dos filhos dos meus cunhados e cunhadas. E ele tem história tremenda. O nome dele é Ariel, nome de anjo. E o Ariel, ele foi para Israel, para fundar Israel em 1948. Pegou um navio, saiu do Uruguai e foi sozinho, com 18 anos de idade, para Israel, para fundar a nação. Ariel Shmaev. Né? Shma, que é ouve, Yahvé, Deus. Um nome desse, né? Ouve, ó Deus. Então, essa história, poxa, se ele não contar, a gente vai saber como foi essa viagem, o que ele enfrentou de perigo, como era Israel quando ele chegou lá, por que ele voltou, como que é a história da família, de onde vieram as raízes, as origens. Então você tem que sentar e falar dessas coisas sentado em sua casa, andando pelo caminho, vai contando a história. Ontem eu estava num almoço e ouvi do meu lado um homem falando com o filho, e falando, filho, olha que história. Ele falando, filho, quando eu separei da sua mãe, foi difícil, sofri muito, chorei bastante. Mas um amigo falou, o que você vai fazer essa noite? E me levou para jantar num lugar. E aí, então eu estava naquele lugar, e eu desanuviou a cabeça, não conseguia pensar em nada. E aí então ele falou, tá vendo, ó, a vida continua, vai para frente. Então as coisas continuam. E aí ele falou pro filho, então aí eu percebi, o filho estava mal por causa de uma namorada, que tinha dado um fora nele.
garotão, adolescente, sofrendo. Falou, essa menina vai passar, vai passar. Ele estava falando de um divórcio. Era um pai tentando assentar com o filho no caminho e falar. Você fala com o seu filho quando ele vai para a escola, volta da escola, você leva o seu filho na escola? Você leva o seu filho a lugares onde ele vai se divertir? Quando o seu filho quer ir com seus amigos, amiguinhos na casa dos outros, você vai buscar? Quando volta, você conversa com ele? Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, se levantando. Bom dia, hoje Deus te abençoe. Filho, você vai dormir, você vai ter uma noite abençoada. Está doente, eu vou orar sobre você aqui. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso tudo os judeus levam ao pé da letra. Se entrar numa casa judaica, vai ter na ombreira da porta lá um mezuzá, um rolinho da lei inclinadinho assim, dizendo, aqui é uma casa judia. Palavra de Deus aqui no umbral. Ninguém nem sabe o que está escrito lá. Então o sentido não é uma testeira, um filactério, que eram as franjas das roupas, mas coloca essa história na sua vida. Faz o marketing. Sabe o que ele está falando, andando pelo caminho, sentando, levantando? É a propaganda que se faz hoje. Você pega lá a pasta dental, está lá a propaganda quando você vai escovar o dente. Você anda pelo caminho e tem os outdoors aí aparecendo e as propagandas acontecendo. Então, coloca a palavra de Deus, em vez de deixar com que o diabo faça o marketing dele com o seu dia a dia desta mesma maneira aqui. Porque senão, meu amigo, não vai passar de 2 gerações. Muito bem, esse é Deuteronômio, capítulo 6. No 7, ele fala da destruição dos ídolos, da importância de não se misturar na terra, e lá na frente de Josué nós vamos ver como isso foi complicado mesmo. No 8, ele tem um texto muito interessante, porque ele fala no versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. 40 anos em que as pessoas morreram, mas não perderam a roupa, o sapato não gastou. Deus milagrosamente segurou a onda enquanto eles estavam peregrinando no deserto, como também vai fazer com a sua vida nos seus desertos. Quando chegar na Terra Prometida, plantar e colher, porque o maná não cai na Terra Prometida. Mas na época da tribulação, da privação, Deus segura a tua onda. O seu sapato não envelhece e a sua veste não se envelhece. Não quer dizer roupa da moda, mas quer dizer que você vai estar vestido e vai estar coberto. Deuteronômio 9. Deuteronômio 9, muito importante. Moisés está lembrando aqui de todas as murmurações, onde inclusive ele caiu na história. Então ele lembra aqui, lá em Horebe, quando estavam as tábuas do monte, vocês lá murmurando que eu não vou estar. Eu estava de jejum 40 dias e 40 noites, desço do monte e está aquela orgia lá com bezerro de ouro. Lembra disso? Lembrem-se do que seus pais fizeram. E depois ele traz à memória Massá e Meribá, que também é outra murmuração, porque eles não tinham água. E aí o Moisés teve que tirar a água da rocha. Olha só como ele está lembrando a história. E ele fala, e por último em Cádiz Barneia, quando chamaram os espias. Todo mundo morreu no deserto por causa daquela murmuração. O vulgo reclamando, como eu falei a semana passada. Muito legal esse capítulo 9 de Deuteronômios. Deuteronômio 10, ele fala das segundas tábuas da lei. Né, que ele teve que, o tablet caiu no chão, ele teve que comprar um novo aqui. Então, fala da vocação da tribo de Levi e mais uma exortação à obediência. Deuteronômios 11, ele lembra da história de Corá, Datã e Abirão. E aqui é interessante, porque Datã e Abirão, Corá era levita, Datã e Abirão eram rubenitas, eles morreram e toda a família. Corá não, os filhos dele não morreram. É interessante aqui a distinção entre os levitas e os não levitas. E aqui ele toca nesse assunto. Fala do bezerro, eu já falei isso aqui, né? Coisa interessante. Ele fala que eles iam entrar numa terra que é diferente da terra do Egito. Versículo 10, ele fala, a terra em que entras a possuir não é como a terra do Egito, onde saíste, em que semeavas a tua semente e arregavas com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, o Egito, essa é uma frase famosa lá de Champollion, se não me engano, né? Eu estava isso em história. O Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o país Egito existe por causa do rio Nilo. As cheias do Nilo
fertilizavam a terra e quando ele voltava, se plantava ali, porque o Egito é um deserto. Então não tinha que fazer nada, não tinha que chover. Era só a cheia do rio. Agora aqui em Israel não, falou, vocês não estão, né? Não é com o pé pisando lá na horta, não. Vai ter que cair chuva do céu. Deus vai abençoar do começo até o fim, vai mandar chuva. Se você for bem, vai chover. Se for mal, não vai chover. É a famosa chuva de bênçãos. Então ele fala aqui, nesse texto aqui, da obediência que eles tinham que ter para que essas coisas acontecessem. Se guardarem diligentemente os mandamentos, amando o Senhor e andando em todos os seus caminhos, então o Senhor vai te fazer prosperar, vai lançar as nações diante de ti, e você vai possuir nações maiores e mais poderosas do que vós. Lembrando que Israel é um país do tamanho do Sergipe, e nós estamos falando dele aqui até hoje. Então, o impacto de Israel na história do mundo. Ele termina esse capítulo falando da bênção e da maldição que ele vai lançar no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Uma história também que mais tarde vão comentar. Monte Gerizim, onde até hoje os samaritanos estão lá cultuando a Deus, porque os samaritanos tinham um altar no Monte Gerizim e não em Jerusalém. E o Monte Ebal, o Monte das Maldições, como vai acontecer mais para frente. Muito bem, chegando ao fim aqui, nós temos Deuteronômio 12, dizendo, todo mundo um lugar de culto. Mais adiante vamos mostrar como isso foi importante, porque são 12 tribos, no deserto, todo mundo junto em torno da tribo de Levi ali. Nós falamos semana passada como é que era a disposição geográfica, leste, sul, né? Norte e oeste, 3 tribos em cada lugar, a tenda da congregação no centro. Então o culto a Deus, o sacrifício e o holocausto estava claramente determinado, todo mundo junto. Espalhou, e ele fala, espalhou, mas não é cada um por si, Deus por todos, não. Vai ter um lugar onde todos vocês irão. Que foi Siquém, em várias cidades, até chegar na famosa Jerusalém. Números 13, Deuteronômio 13, ele fala do castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Então repete novamente leis aqui, dizendo como é que você não podia permitir idolatria. Números 14, ele volta a falar, eu já fiz essa pergunta lá atrás, dos animais que eram considerados limpos e imundos. Ou seja, o judeu não podia comer nenhum animal que tivesse o casco inteiriço e não fosse um ruminante, não remoesse. Então tem essa categoria de animais que se qualificam aí. Alguns fazem ruminação, mas tem o casco inteiriço. Outros, o contrário. Então por isso que até hoje o judeu não come carne de porco, por exemplo. E no capítulo 15, encerrando a nossa aula dessa semana, ele fala novamente do ano sabático, do ano da remissão, de todo credor que emprestou ao seu próximo, fique quite, não exigirá do seu próximo, do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Ou seja, não existe crescimento com usura, não existe dívida que é paga com dívida e nunca é paga. Não existe essa acumulação de riquezas que faz com que uma pessoa viva de rendas. Tem que ter receita, tem que ter produção. Muito interessante a lei lá em Israel. E aqui tem o ano da remissão. Muito bem, Deuteronômio 15. Na semana que vem, nós continuamos mais. Você vai estar chegando lá em meio de fevereiro, né? E vamos ler aqui o final da história de Deuteronômios, para entender o final dessa Torá de Deus. E aí começa a jornada de Josué conquistando a terra. Estamos juntos, esse é o Bíblia Toda, até a semana que vem.